relações sociais nas suas vidas cotidianas, né? Então, enquanto a minha proposta é que a gente debater um pouquinho essa questão da escala do que eu tenho observado de políticas que atendem alguma questão relacionada à moradia, né, nesse âmbito do direito à cidade e à habitação, o direito à moradia que a gente tanto luta, né, e o contexto também da participação social, que é uma questão, Graça e Tiago, que eu tenho refletido muito, que é uma das nossos grandes temas aí no debate no GDF hoje, que é um desafio, né, nesse contexto que a gente está vivendo, discutir a participação, ainda mais vivendo uma pandemia e com esse desafio futuro de como pensar, como é que essa participação vai dar, né? E aí já tem alguns pontos aqui para dialogar em relação à sua fala, viu, Graça? Mas eu queria primeiro trazer um pouquinho a questão do que eu tenho observado que tem sido feito, né? Então, assim, os dados realmente são muito ainda escassos. Eu tenho escutado outras falas de outras pessoas e professores acadêmicos de outros estados, inclusive, e a gente tem os dados que são dados de difícil manuseio hoje, porque as escalas que a gente costuma trabalhar não são as mesmas. Então, assim, a gente tem dados de saúde, dados de unidade sanitária, dados de áreas de saneamento, né? Então, a gente não sabe realmente hoje como é que a pandemia está se relacionando com os territórios mais periféricos, a não ser conversando com alguns atores sociais e né, identificando coisas dentro do governo distrital, aqui falando um pouco do GDF, né? O que eu tenho de números hoje é que a gente tem aí, em relação à POP Rua, né, nós temos aqui alguns coletivos muito atuantes à frente da população em situação de rua, e a gente tem hoje um atendimento de 200 pessoas no autódromo, em unidades habitacionais em containers, né, que, ao que eu sei, até pelas falas do pessoal que está acompanhando e está adequado, porque a demanda foi essa, e aí a demanda já aumentou e já estão, né, atrás de resolver uma situação na Ceilândia, também de um outro ponto de atendimento, né. Tem críticas dos movimentos, mas foi uma situação que está atendendo a população em situação de rua, né, além de todas as doações efetivas que estão acontecendo, muita doação mesmo, né. É muito incrível essa movimentação social mesmo que os movimentos sociais conseguem promover, né. A gente tem uma ação também da Sejus, que é a Secretaria de Justiça, de atendimento dos idosos, né, e temos 40 idosos em um hotel, e tem um novo chamamento para uma nova abertura aí de mais vagas em hotéis para esses idosos que vivem sozinhos ou que têm risco de ficarem, né. A gente tem na área de assistência técnica, que eu sou muito fã dessa área, porque eu acho que é um grande nicho de trabalho para a gente, que é autogestão, né? E que a gente tem aí uma ação da CODAB de 190 projetos e 130 unidades que foram entregues e estão em andamento, né? Lá em Samambaia, e a gente tem uma ação que está sendo dialogada, né, para implantação de pias e eventualmente unidades assim, sanitárias em casas para fora da casa, né, nessa situação de pandemia. Eu acho também essa ação bem interessante. Se a equipe conseguir implementar, vai ser muito bom, né? Mas, assim, para além disso, o que a gente tem feito? A gente está num processo de revisão, né, de contratação e revisão, acho que, na verdade, agora de revisão do plano, que é de 2009, e a questão principal nossa é discutir como é que a gente vai já a população diante desse cenário, né? Temos o plano distrital de habitação em andamento. Ontem tivemos uma reunião, de público, inclusive, e a gente lamenta muito da gente não ter alguns representantes de movimentos sociais, como os indígenas de Planaltina, porque não tiveram acesso à internet. Então, já dialogando com a sua fala, Graça, eu sinto que é premente que a gente pense em política de acesso, né, à informação. Nesse sentido, a gente precisa botar pontos de Wi-Fi nas periferias,
urgentemente, né? Isso é uma ação efetiva, urgente, para a gente poder trabalhar com o diálogo, né? Inclusive, a gente compreender quais são as demandas emergenciais, né? Que a gente sabe que elas chegam, mas às vezes demoram a chegar, né? E com a equipe mesmo, assim, a gente tem dialogado, a equipe que eu trabalho, que eu coordeno, é uma equipe que atua na área de habitação, regularização fundiária e instrumentos urbanísticos. E a gente tem trabalhado um pouco nesse contexto de identificando como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, né, com todas as angústias que nós sentimos, várias pessoas envolvidas, né, em ações, na universidade, inclusive, mas assim, como é que a gente vai conseguir efetivamente dialogar, né? E o ponto que eu vejo mais interessante, mais desafiador, é a questão do processo participativo, que quando a gente vai avaliar o que aconteceu de 2016 para cá, né, um pouco antes até, a gente vê que as instâncias de participação, elas vão se esvaziando também, né, depois absolutamente elas são limadas do contexto, né, do governo federal, mas a gente também sente que a estrutura participativa em si, ela precisa ser repensada, né, e a importância das entidades e dos movimentos sociais organizados, dos coletivos, né, a gente tem hoje muitos coletivos que nem CNPJ tem, mas que atuam no território, a importância desses coletivos, né, o tanto que a gente precisa trabalhar o fortalecimento desses coletivos, o tanto que a gente precisa trabalhar esse fortalecimento social, porque se não são esses coletivos hoje, a situação estaria muito pior, né? A gente fica, por exemplo, eu não sei, se há 2 semanas atrás eu soube que nas ocupações que são lideradas aqui pelo MTST, a gente não tinha nenhum caso de Covid, né? Eu não sei se temos hoje, mas espero que não. Mas, assim, na ocupação Santa Luzia, que é uma ocupação desordenada, que a gente não tem, assim, muito... Né, a gente tem vários coletivos atuando, mas a gente não tem, assim, um movimento social ali, atuando, presente e tal, a gente já sabe que tem casos de Covid, né? E a gente observa também o tanto que essas redes de proteção e quanto que a organização comunitária é importante para que pequenas ações cheguem à população. Então, numa situação de pandemia, a gente vê você aí se atrasou porque estava entregando cesta básica, porque está liderando, né? Porque você é da coordenação nacional, você lidera, né? Uma ação efetiva, você tem números, você tem dados, né? Que são dados que a gente, por exemplo, né? Então, o tanto que a gente precisa agora dialogar nesse sentido, a minha provocação é muito com esse viés, que a gente precisa retomar o nosso diálogo de alguma forma, né? E a gente precisa listar nossas prioridades, né? Que são prioridades de 30, 90, 30, 90 dias, 6 meses, 12 meses. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, porque a gente sabe que essa situação, ela é uma situação que não vai diminuir a questão do risco, né, da contaminação em pouco tempo, mas a gente sabe que a situação de pobreza tem aumentado e vai aumentar, né? Porque a gente sabe, sim, acho que essa sua fala em relação ao desemprego, né, a questão dos empregados domésticos, eu fico muito preocupada para além desses serviços domésticos, manicures, esses serviços que a gente tem são muito as relações de trabalho, né? E para além disso, né, Graça, porque a gente sabe o tanto de pessoas que trabalham nos pequenos comércios, nos restaurantes, nesses locais que hoje estão fechados, né? E o quanto que está difícil a gente mapear efetivamente os despejos informais, porque se a gente tem algumas medidas da Defensoria Pública, do Ministério Público de não termos despejos, né, em relação à locação, a gente está falando de locação formal e a locação informal, que é aquela que temos nas ocupações em massa, né, que a gente sabe. Como é que elas estão acontecendo, né? O que essas famílias estão passando, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação de guerra, né? E tem coisas que a gente nem sabe que está acontecendo, a gente nem sabe como atuar, porque a gente nem sabe como que a gente vai enfrentar isso, porque estão dentro dessa situação de informalidade, mas que é uma situação em que a cidade
dentro desse contexto também, que é outra coisa, ela existe, às vezes com maior escala que na formalidade, né? Nesse contexto dessa questão do formal e do informal. Então, são pontos que eu acho que, assim, a minha provocação é muito, eu estou muito mais com dúvidas, eu falei isso para o Tiago semana passada, né, falando um pouco das minhas angústias, eu tenho muito mais dúvidas, tenho muito mais perguntas do que possíveis respostas. O que eu acho que a gente tem que fazer, né, pensarmos juntos, né, a gente tem que aproveitar talvez algumas oportunidades e pensarmos juntos e fazermos também realmente talvez uma agenda de proposições, né. Eu ouvi essa semana uma fala das professoras Raquel Ronick e da Regina, lá de Alagoas, e assim, fiquei bastante comovida, assim, com a questão que elas trazem dessa falta de informação mesmo, né, e da questão como a gente não tem esses dados efetivos, como é que a gente vai trabalhar, né, a escala da casa dentro do território periférico, né? Aí hoje eu estava até pensando um pouco sobre isso, acabei lendo um artigo, depois eu passo para vocês o autor do artigo, que eu não anotei, fiz só uns apontamentos no meu caderno, e ele fala um pouco dessa questão do isolamento, né? Dentro do contexto da cidade central, assim, das regiões centrais, a gente tem visto um isolamento sendo uma desistência do isolamento, né? As pessoas estão desistindo do isolamento, motivadas muitas vezes por outras pessoas que estão aí à frente dos nossos, né? Aqui em Brasília isso tem acontecido também, porque a gente tem uma questão de ter uma administração local e uma administração federal, né? E a gente vê situações aí de pessoas indo para carreatas e manifestações, né? Quebrando a barreira do isolamento, desistindo mesmo, né, de estar, né, e desistindo de estar no seu contexto isolado e pondo em risco aí a situação de todos os outros que estão no isolamento, né. Mas eu fico muito, assim, me dá muita aflição de imaginar como que esse isolamento se dá numa favela, né. Eu tenho acompanhado algumas favelas aí de São Paulo, mas assim, eu fico imaginando no contexto de uma ocupação desorganizada, como é que se consegue fazer isso, né. Como é que você consegue segurar uma criança dentro de um barraco, né? Então, são esses pontos que eu acho que a gente precisa pensar e assim, a minha proposta é a gente realmente pensar numa agenda, a gente se unir, a gente, seja via BR Cidade, seja o que for, né, para a gente poder, claro que eu sei que a situação de emergência é muito grande, que a gente tem um envolvimento também com as nossas questões, né, pessoais e em relação às nossas atividades profissionais e de militância, mas eu acho que é hora da gente se unir, sabe? E aí cada um trazer o que pode para esse debate acontecer. Então era um pouco isso que eu queria falar e a gente continua dialogando. Obrigado, Cristiane. Valeu pela sua fala. Agora a gente entra com a contribuição, debate aí do professor Tiago Trindade. Tá, obrigado, Carlos. Vocês estão me ouvindo? Graça, Cris, tudo bem? Tá, bom, primeiro, eu agradeço, né, enfim, imensamente a presença de vocês duas, o aceite do nosso convite. Aproveito só para frisar, né, que essa foi uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política aqui da Universidade de Brasília, e agradeço, portanto, e parabenizo o professor Carlos Machado, nosso coordenador da pós-graduação, e a professora Michele Fernandes também, que foram os idealizadores, né, desse ciclo de palestras. Acho que vem isso, enfim, um momento muito oportuno, porque de fato a gente tem percebido, né, acho que essa é uma dinâmica, eu estava falando com o Carlos sobre isso ontem até, essa é uma dinâmica, né, de encontros virtuais que provavelmente vai prevalecer por algum tempo, né, e a gente, assim, eu particularmente, né, enfim, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito mais dos encontros presenciais, mas eu acho que a gente tem uma vantagem, né, uma possibilidade de sempre alcançar mais gente, né, quando a gente faz esse tipo de evento online, né, Cris? Como você mesmo falou ontem, foi o recorde de público na reunião do Pulandis, né, justamente porque, de certa forma, facilita. Porém, ao mesmo tempo, a gente vê justamente que ainda, né, enfim, a gente tem muitos obstáculos e muitas barreiras num país como o Brasil para que amplas camadas da população tenham acesso enfim, ao mundo digital, né? A gente sabe que a gente vive num país que é profundamente desigual,
tem localidades, né, enfim, tem regiões do Brasil que tem índices de desenvolvimento social muito, muito baixos mesmo, as pessoas não têm nem que comer e que dirá acesso à internet. Então, eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu vou fazer uma fala bem rápida, né, mais no sentido de puxar algumas questões que vocês colocaram e propor algumas questões para a gente pensar um pouco melhor, para vocês desenvolverem melhor. Eu acho que uma primeira questão que eu gostaria de pontuar é isso que a Cristiane falou, sobre a necessidade da gente ampliar o acesso à internet no Brasil, né? Porque, por exemplo, a gente hoje está um grande debate, não só nas universidades, né, mas enfim, no setor público, de um modo geral, né, sobre a questão da educação à distância, né? Porque agora, com essa questão da pandemia, as aulas estão suspensas, então tem que fazer educação à distância. Bom, quem conhece minimamente a realidade desse país, sabe que é impossível você fazer uma educação à distância que seja capaz de atingir, né, um grande número de pessoas. Enfim, durante a minha pesquisa de doutorado, né, que foi quando eu conheci a Graça, como uma militante incansável da luta pela moradia, né, Graça, lá em São Paulo, as ocupações que eu visitava, né, enfim, que eu conheci, enfim, qualquer pessoa que tenha minimamente uma noção dessa realidade sabe que você não tem como implementar um projeto de educação à distância abrangente, né? E isso passa por essa questão da precariedade das redes de infraestrutura que chegam na periferia, inclusive, né? A gente sabe que muitas favelas no Brasil, elas não estão necessariamente nas áreas periféricas. Algumas favelas, elas estão mais próximas das áreas centrais. Mas isso não significa que elas tenham uma boa infraestrutura, né? Enfim, a gente sabe que mesmo essas favelas, mesmo essas comunidades que estão mais próximas, vamos dizer assim, né, do centro principal e que estão, portanto, mais próximas dessa rede de infraestrutura urbana, de serviços urbanos, a gente sabe que muitas dessas favelas hoje não recebem água, né? Então, assim, a gente fala em isolamento social e a gente fala a necessidade de se higienizar constantemente, né, de lavar as mãos o tempo inteiro, enfim, se você saiu para ir no mercado, você tem que chegar, tomar banho e tal. Bom, como que uma pessoa que mora, né, como a Graça e a Cristiane já falaram, uma pessoa que mora num cômodo superlotado, primeiro, como que ela vai se isolar, né, como que ela vai ficar isolada, enfim, do restante da família, se tem alguma pessoa com sintoma de gripe, aonde essa pessoa com sintoma de gripe vai ficar, e como que você vai se higienizar se você não tem nem acesso à água, que dirá então, as condições de saneamento básico, né, que a gente sabe também que é um problema grave das nossas periferias. Eu queria pontuar aqui algumas questões que a Graça colocou primeiramente. Graça, eu acho que você tocou num ponto que eu acho, Graça, que é fundamental para a gente ter uma tecla na qual a gente tem que bater pesado daqui para frente, né? A Cris também falou isso, que é da questão da importância que os movimentos sociais estão assumindo nesse contexto, né? E a Graça falou muito bem. Os movimentos populares, né, eu acompanho muito de perto, porque eu tenho esse contato com o pessoal de São Paulo, né, com o pessoal que eu conheci na minha pesquisa, com a Graça e com toda a rede de companheiros de militância dela. Os movimentos populares, hoje, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Eles estão praticamente substituindo o Estado, né? A Cris também mencionou, né, se não fosse a atuação dos movimentos sociais hoje nas periferias, a situação seria muito pior do que ela é. Eu tenho tentado insistir, bater essa tecla sempre com os meus alunos, né, tanto na graduação como na pós-graduação, da importância do papel, enfim, da relevância desses atores sociais, que são os movimentos sociais, desses atores, dessas atrizes sociais, no sentido de que não fossem esses movimentos, não fossem essas organizações, o Brasil seria um país mais desigual e muito mais violento, né? Porque a gente tem percebido, quando a gente está mais de perto a atuação desses grupos, o que acontece? A gente vê que o movimento acaba funcionando, as pessoas que estão, de certa forma, ligadas ao movimento, ou estão nos territórios no qual o movimento atua, né, elas estão minimamente inseridas dentro de uma rede de proteção social, que o Estado, lugares que o Estado não chega, né? Então, assim, eu queria fazer uma questão aqui, primeiramente, claro que tem mais diretamente a ver com essa realidade que a Graça está enfrentando, mas a Cris também pode comentar, se ela ficar à vontade para isso. Acho que o desafio, Graça, não sei se você concorda comigo, além, né, de conseguir abarcar essas pessoas que já estão vinculadas às redes, às organizações que os movimentos possuem, né, acho que o desafio agora daqui para frente é a gente pensar em como que a gente vai também chegar nas pessoas que não estão organizadas, né. Teve todo um debate recente que a gente vem fazendo há muito tempo aí, não só na ciência política, mas em outras áreas do conhecimento também, de que a esquerda nos últimos anos ela teria se ausentado, né, das periferias, ela teria abandonado o trabalho de base,
nos termos da professora Evelina Dagnino, né, que foi, enfim, uma das grandes mentoras intelectuais que eu tive, a esquerda abdicou da batalha hegemônica na sociedade, né? Eu pergunto para vocês, eu queria muito ouvir isso de vocês. Vocês acreditam que esse contexto vai, talvez, reativar essas redes? Esse contexto drástico, dramático e, enfim, terrível que a gente está vivendo, será que ele vai servir, pelo menos, para que a gente consiga se atentar novamente para a importância de ingressar, voltar para os territórios, disputar, né, fazer essa disputa, travar essa disputa com outros poderes, com outras organizações? Claro que a gente sabe todos os desafios que estão envolvidos nisso, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, né? Mas tem também aí a questão das igrejas evangélicas, enfim, toda uma rede de poder que se estende pelos territórios e pelas periferias. Mas a minha questão é, será que essas redes que a gente está voltando a ativar agora, será que elas vão permanecer depois? Como que a gente vai fazer? Né? Enfim, eu também estou muito numa pegada muito parecida com a Cris, tentando pensar no pós, né, no que vem depois. Como que a gente vai fazer para manter esses vínculos associativos? Para incluir mais pessoas que hoje não estão necessariamente dentro dessas organizações ou não estão no raio de abrangência dessas organizações sociais. Como que a gente vai fazer para construir lideranças nos territórios que vão conectar essas organizações com a população local, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental e eu queria muito ouvir de vocês também, tanto da Graça como da Cris. A gente sabe, né, que esse momento aí tem servido como vamos dizer assim, uma janela de oportunidade para que determinados temas ganhem mais espaço no debate público, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui, a questão da renda básica e a questão da tributação das grandes fortunas, né? Enfim, uma questão que eu acho que é válido a gente fazer, o que a gente vai... A gente sabe que a tendência, a lógica, né, é que, a pandemia acabou, a vida voltou ao normal, abre aspas, ao normal, porque eu digo abre aspas porque a gente, de certa forma, nunca mais vai voltar ao normal. Mas, passado esse contexto maior de pandemia, enfim, como que a gente vai fazer para manter essas questões no debate público? Porque a gente sabe que a lógica é isso desaparecer. Se a gente depender do quadro de relação de forças que a gente tem hoje, do alinhamento político que a gente tem hoje no sistema político institucional, essas questões não vão ser levadas adiante nem por Maia, nem por Alcolumbre, muito menos por Paulo Guedes e afins, né? E aí eu coloco uma questão também que está relacionada a isso. Será que a internet não vai assumir uma importância ainda maior nas nossas mobilizações hoje, né, hoje e daqui para frente? Porque se a gente está num contexto no qual a gente não pode ir para a rua, inevitavelmente a gente vai ter que fazer isso, vai ter que criar espaços de debates virtuais, né, e fazer campanhas pela internet. Então, será que esse contexto todo não vai reforçar a importância da internet, a importância das ferramentas de comunicação para os movimentos populares e também, né, para aquilo que eu costumo chamar das brechas progressistas que existem dentro do Estado brasileiro, ou seja, para aquelas pessoas, para aqueles servidores, né, para aqueles funcionários e funcionárias públicas que estão alinhados com as lutas populares? Será que a internet não vai ser uma ferramenta ainda mais fundamental de comunicação para a gente conseguir pressionar o sistema político, né, a levar adiante certas pautas, como a tributação das grandes fortunas e a renda básica, por exemplo? E aí, claro, também, só para encerrar, né, gostaria também de ouvir o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que o contexto que a gente está vendo hoje, ele deixou mais evidente do que nunca, né, a necessidade de que a questão urbana brasileira seja enfrentada, né? Leis para isso nós temos. Nós temos leis, nós temos um quadro jurídico institucional que nos permitiria, hoje, reverter esse quadro perverso de urbanização que nós temos, né? Se nós tivéssemos começado a aplicar o Estatuto da Cidade em 2001, no ano que ele foi aprovado, hoje provavelmente nós não teríamos pessoas morrendo nas periferias de Covid como nós temos hoje, né? Se a função social da propriedade estivesse de fato valendo, né, não fosse apenas uma letra da lei, certamente a situação social das nossas cidades ela seria menos dramática e ela seria menos... todo esse problema atingiria menos as pessoas mais pobres, porque afinal de contas elas estariam vivendo sob condições mais dignas. Enfim, ano que vem nós vamos completar 20 anos de aprovação do Estatuto da Cidade, né? E até hoje a gente sabe que essa lei praticamente não saiu do papel, ou saiu do papel apenas em algumas experiências muito pontuais. Eu acho que o nosso grande desafio daqui para frente, a Cris falou do BR Cidades, eu vou endossar a fala dela aqui. O BR Cidades, para quem não conhece, é uma rede da qual a Cris e eu fazemos parte, a Graça, claro que indiretamente também, né, Graça, de certa forma faz parte dessa rede, porque a organização a qual ela é vinculada também compõe o BR Cidades. O BR Cidades é um projeto que se propõe a
recolocar a questão urbana no centro do debate político brasileiro. Os movimentos populares na década de 80, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana foi muito bem sucedido em fazer isso, conseguiu a conquista, né, do capítulo sobre política urbana na Constituição de 88, com a criação do Ministério das Cidades em 2003, nós tivemos um momento no qual a questão urbana estava numa posição de muito destaque, de muita visibilidade no debate público, no debate político brasileiro, né? Mas a gente sabe que isso, de lá para cá, só declinou, né? Hoje, praticamente, a questão urbana não está mais na pauta, pelo menos não estava. E o PR Cidades é um grupo que tem como objetivo maior recolocar esse tema no debate público, pensar um projeto para as cidades do Brasil. E uma coisa que eu acho muito importante, que é conectar os movimentos que atuaram lá na década de 80 com os novos coletivos hoje que surgem nas periferias das grandes cidades, né? Essa proposta de recolocar a questão urbana, dar a ela a centralidade que ela merece, essa proposta a gente precisa ser capaz de alguma forma, implementar isso junto ao nosso sistema político. A gente precisa, mais do que nunca, na minha opinião, né, de pessoas dentro do Estado, pessoas dentro das câmaras legislativas, enfim, dentro do Congresso Nacional, que estejam dispostas a levar adiante essa pauta, porque nesse contexto, essa tragédia que nós estamos vivendo, que nós vamos continuar vivendo por alguns meses ainda no Brasil, de ver muitas pessoas morrendo nas periferias, ela já era uma tragédia anunciada, né? Nós sabemos disso, porque a luta do movimento pela reforma urbana sempre foi essa. Nós não podemos ter pessoas vivendo em condições tão indignas nos grandes centros, né? A luta do BR Cidades hoje é essa, é uma luta por colocar de volta na pauta a questão urbana, uma luta para recolocar esse tema, dar a ele a centralidade que ele merece. Então, eu também gostaria de ouvir de vocês, né, enfim, para finalizar minha fala aqui, quais são os desafios que estão colocados para a gente, quais são as estratégias e ferramentas que a gente pode utilizar para fazer com que a questão urbana volte a ser um tema de atenção no Brasil, da atenção digna que ela merece. Desculpa, Carlos, por ter cedido um pouco aqui, agradeço muito o convite mais uma vez. Tudo tranquilo, Thiago. Obrigado, Thiago, pela contribuição para o debate. No momento, a gente não tem nenhuma pergunta do público ainda, tá? Então, só até para aproveitar e incentivar o público aí a mandar uma pergunta, só enviar em mensagem privada para mim, aqui no bate-papo, tá? Então, a gente retorna com a Graça, pode ser? Para as colocações do Thiago. Pode ser, são várias provocações, né? É interessante que nesse momento a gente, por tudo isso que está acontecendo, né, a gente acaba debatendo com pessoas que estão tão por dentro, né, da situação, tanto quanto o Thiago, a Cristiane, e aí, é claro, batendo a saudade mesmo de muito tempo sem ver, mas que estamos sempre juntos, né, que estamos acompanhando aí pelo BR Cidade, a União Nacional está na BR Cidade. É claro que a gente conta de tudo, até porque nossos trabalhos são voluntários, né? Então a gente vai revezando entre o trabalho do bem ao pão também para sobreviver e os trabalhos voluntários. Mas eu percebo que essa tua fala, tanto da Cristiane quanto a tua, Thiago, vai ser um momento de está sendo um momento de grandes desafios, né? Infelizmente, com essa pandemia, a gente está aprendendo muito, né? Percebo a própria coordenação da União dos Movimentos de Moradia, ela se dá em vários estados, né? E a dificuldade mesmo da gente conseguir, né, adquirir uma ferramenta, adquirir que todos possam sentar no mesmo horário, debater tema, né, para ajudar as pessoas. Tanto que amanhã nós vamos dar um curso virtual, né, para as lideranças aprenderem a lidar com as ferramentas. Graças a Deus conseguimos a Laura Capriglione, do Jornalista Livre, que vai dar esse curso de graça para a gente amanhã. Porque estamos sentindo na pele a necessidade, né? Você pega o exemplo do auxílio emergência. Esse auxílio emergencial aí, todo mundo fala, minha filha, eu entrei lá, o negócio está sempre em análise.
A análise é o que é isso mesmo, né? E a gente tem que explicar. A analisando é algo que eles criaram para aumentar a burocracia, porque se quisesse contribuir, já faria direto isso, inclusive já teria aprovado uma renda básica para que as pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos pudesse ir lá e sacar diretamente o seu dinheiro através de uma conta, de qualquer coisa parecida, mas isso teria já feito isso ao longo dos anos, né? Que não é de hoje que todos nós estamos aí brigando e lutando. Infelizmente, a gente não tem uma política de Estado, né? A gente tem programas de governos. E isso aqui é a pior coisa. Quando você tem um programa de governo, você entra um governo, ele vai bem. O outro vem, desmancha tudo, desmantela tudo que fez, porque acha que tem que fazer do jeito dele. Um grande exemplo está aí o governo do Bolsonaro, né? Desmantelando exatamente tudo. Um grande exemplo foi essa semana, né, quando as enfermeiras, auxiliar da área de saúde fazendo aquela manifestação em Brasília, e um homem ligado ao Ministério das Mulheres, né, agredindo as mulheres enfermeiras lá em Brasília. Uma mulher empresária, né, brigando com uma outra mulher, e da forma mais nojenta possível, né, com ofensas, dizendo que a mulher não passa perfume e que não toma banho, né? Como e que mundo é esse que o ser humano toma a liberdade de chegar no outro, que está lutando por uma democracia, está lutando pelos direitos da população brasileira, ainda ser ofendida por manifestar. Então, esse mundo que nós estamos falando, né? É disso que a gente está vivendo hoje. Até a gente fala muito aqui, quando a gente, esses últimos 2 meses, né, a gente já desenvolve um trabalho na periferia, mas agora muito mais de perto, né, no corpo a corpo. Meu filho ontem veio aqui na minha casa, ele é médico, né, graças a Deus, formado por um programa do Mais Médico em Cuba, não foi nem no Brasil, foi em Cuba pela parceria do governo brasileiro na época do Lula, com o governo cubano do Fidel Castro na época. E é formado, ele falou assim, mãe de Deus, você não pode estar no dia andando de casa em casa, né? Nós estamos assim, aqui, a União, nós formamos um exército, né? De mais de 400 pessoas fazendo isso de casa em casa, indo de porta em porta, chamando, fazendo o cadastro, olhando a situação de cada um, e combinando para a pessoa ir lá pegar uma cesta básica, ou uma fralda que a pessoa está na cadeira de roda ou está acamada e não consegue usar. Então, nós formamos um exército, estamos correndo risco de vida, inclusive, né? Não pelo fato de ir na favela, mas sim pelo fato de estarmos em grupo de risco, mas a gente não se conforma e precisamos ajudar os nossos companheiros e companheiras aí, que são todos seres humanos, né? E essa coisa está chegando tão forte, que vocês não vão acreditar. Mas hoje, às 5 horas da manhã, em Piracicaba, o prefeito estava despejando uma favela com a reintegração de posse às 5 horas da manhã. Gente, numa época de pandemia, na periferia, cumprindo a pior função, né, que é despejar por de vossas famílias, sem menor assistência. Se fala assim, não, eu vou te remover daqui, você vai para um alojamento, você vai ficar em um aluguel social, mas não, jogaram no meio da rua, sem dó nem piedade, crianças, mulheres, idosos, né? Que a gente, inclusive, eu além de ser da União dos Movimentos de Moradia, hoje eu estou vice-presidente do Conselho da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, né? E nós estamos aqui fazendo documento, daqui a pouco nós vamos encaminhar para o prefeito, para o Ministério Público, porque que mundo é esse, né? Que a pessoa, às 5 horas da manhã, com chuva, São Paulo está chovendo hoje de manhã,
com chuva, com frio, jogar a pessoa para a rua, né, com risco de pegar, aí, de ficar mais doente ainda, né? Uma outra questão que a gente tem que, infelizmente ou felizmente, a gente tem que aproveitar agora e debater muito essa questão das grandes fortunas, da tributação da grande fortuna, né? Inclusive, nós fizemos uma parceria com a Frente Brasil Popular, com várias organizações, e estamos juntos, está no site da União, está no site da Central de Movimentos Populares, do Movimento Nacional e de vários outros movimentos, né? Para a gente aproveitar esse momento e dialogar. Só que é um momento que a gente sabe, nós vamos dialogar através das redes sociais. Porque você não pode ir lá fazer o debate, você não pode sair na rua conversando um com o outro. E muito menos, nós já até brincamos, se a gente tivesse condições, poderia alugar um carro de som, que a gente pudesse rodar nas periferias, explicando o que é as grandes fortunas, porque o capitalismo ele é tão ingrato, que ele chega no mais pobre e ainda faz o pobre ter dó de taxar as grandes fortunas, né? Porque ele vai fazer com que o pobre ainda se sinta culpado, que ele vai taxar o outro, que na cabeça do cara acha que a pessoa de fato trabalhou a vida inteira para ter muitos recursos, como na verdade ele explorou várias pessoas durante muito tempo para ter vários recursos. E a gente percebe, e aí pegando a questão do Estatuto da Cidade, que vai fazer 20 anos, né? E que nós participamos ativamente do Estatuto da Cidade, participamos ativamente nos planos diretores, inclusive para taxar, né, a questão do PTU progressivo, que é uma das ferramentas que lá estão no Estatuto da Cidade, no plano diretor, que a pessoa, quando ela deixa de pagar o IPTU durante muitos anos, a prefeitura pode ir lá, né, e aplicar o IPTU progressivo. São pouquíssimos os prefeitos que fizeram isso. Até agora, eu tenho pouco conhecimento de recursos que vieram para o Fundurb para poder aplicar na construção de moradias, que era isso que tinha que fazer, né? Então, tudo isso a gente vai ter que ir dialogando com o tempo, eu não sei como fazer isso, assim, além do que nós já estamos fazendo, né, que é levar isso a conhecimento da população. Mas é assim, a gente leva a gente leva 1 ano, 2 anos para fazer a população entender. Aí vem os grandes meios de comunicação e 1 segundo desfaz tudo, né? Porque eles contam a história, né? Eles acreditam tanto que a história é verdadeira que faz o outro acreditar que aquela história é verdadeira em fração de segundos. Então, nós temos que arrumar um jeito, não sei ainda a forma, de conseguir ir para as periferias, porque onde os meios de comunicação só assiste os grandes meios de comunicação, mas de forma equivocada, né? Para chegar lá. Porque também não adianta falar assim, agora eu vou fazer um panfleto, eu vou fazer um jornal e vou lá na periferia para a dona Maria, para o seu Zé, para o seu João, ou para a dona Joana ler que ela vai entender. Não, porque anos e anos que os governos não investem na educação. Então, são pouquíssimas pessoas que moram nas periferias, que sabem ler, que sabem fazer interpretação de texto, que consiga, de fato, entender o que está acontecendo na realidade, né? Porque na política você tem que ler nas entrelinhas, né? Você tem que adivinhar quando o Bolsonaro fala que ele não é Messias, né, para fazer milagre, ou no El Coveiro lá que enterrou a pessoa que faleceu pelo coronavírus, contaminado pelo coronas, né? Então, isso que a pessoa tem que entender, né? Quando interessa, ele usa as igrejas evangélicas, né? E nessa semana a mulher falou assim, minha filha, você viu, o presidente pediu para a gente orar, né? Eu falei, não diga que ele pediu isso. Ela falou, pediu. Eu falei, mas a senhora ouviu o que ele falou, né? Que ele não é coveiro, que ele é Messias, mas que as pessoas vão continuar morrendo, que você tem que ir para a rua trabalhar, você não pode ficar em casa, porque tem que prevalecer o capitalismo, as grandes empresas, o capital. Aí ela parou assim, pensou, falou assim,
Daí ficou parada, com o olhão arregalado me olhando. E eu falei, olha, minha filha, a única coisa que eu tenho a dizer para vocês é que os pais desse sujeito quis quebrar o que aconteceu com ele, botou o nome de Messias. Mas ele continuou o diabo incorporado nele e está usando o nome do Messias, né? Para poder botar vocês um contra o outro e morrerem. Porque, na verdade, o que ele quer é que os pobres morram, né? Para o capitalismo estar cada vez mais avançando. Então, esse tipo de coisa, né? Que a gente vai ter que dialogar muito e ensinar os nossos a usar os meios de comunicação, as redes sociais, que são através das redes sociais que nós vamos conseguir chegar nessa população, né? Já que a gente não pode chegar corpo a corpo direto com a população nesse momento tão difícil, que esse momento de pandemia, né? Eu acredito que eu consegui anotar, se eu esquecer coisa, aí vocês me lembram, por favor. A questão da polícia na periferia é um outro ponto, né? Mesmo nessa época de pandemia, a semana passada eu fiquei andando nas favelas. Eu fiquei extremamente assustada, né? Você via o carro de polícia, via um carro, daqui a pouco vinha dois, assim, parecia que ia pegar alguém. Aí chegava lá na frente, os carros parados. Simplesmente, depois que eu fui associar, o que eles faziam? Estou na periferia e eu vou fazer de conta que estou correndo. Se alguém tiver algo errado, ele sai correndo e já atira e mata, né? Porque preto na favela, preto na periferia, o número vem aumentando cada vez mais do assassinato de pessoas negras nas periferias. Meus filhos são negros, né? Porque eu sou negra. E esses dias ele estava falando, mãe, é impressionante, a gente não pode sair na rua, os caras já mandam parar. Pra você ter uma ideia, meu filho que é médico, o cara falou assim, para, vagabundo, mão na cabeça, né? Aí ele olhou pro policial e falou assim, eu, vagabundo? O senhor tá equivocado, eu tô acabando de vir do meu plantão, que eu estava trabalhando. Ele então me dá o documento, aí meu filho deu o CRM para ele. Ele falou assim, o senhor acha que eu, acabei de sair do meu plantão, sou vagabundo, só porque eu sou negro e moro na periferia? Aí o cara virou e falou assim, você, médico, morando na favela? Desse jeito. Aí ele falou assim, o senhor põe tudo no único padrão, que morar na periferia logo é bandido, logo é marginal, logo, né, é o que vocês querem, né? Tudo isso acho que a gente tem que acreditar, de mudar a cabeça das pessoas, né? Do mesmo jeito que ele vai lá no Moema e trata a população lá, da mesma forma ele tem que tratar a pessoa que mora na favela. Não importa se é branco, se é negro, né? Que cor que seja, nem qual a religião, tem que tratar igual. Porque a gente não começar esse processo de reeducação das pessoas para que possa tratar o ser humano, os seres humanos de formas iguais, né? A tendência é cada vez o ódio prevalecendo. E nós, os movimentos populares, nós queremos que o amor prevaleça, né? Que o amor esteja acima de tudo. E é isso que nós queremos com nossos irmãos e irmãs. É isso, gente. Desculpa, vai correr. Esse momento de pandemia está deixando a gente com muita sensibilidade na pele, né? Sim. Principalmente depois de uma semana de atendimento a várias famílias, então a gente sente na pele tudo isso, e às vezes até chega a emocionar ao falar tudo isso. De fato. Obrigado, Graça. Cristiane. Nada. Graça, eu também fico muito emocionada, e ouvindo você falar em vários momentos aqui, eu me emocionei muito, porque eu fico realmente muito admirada do trabalho que vocês estão fazendo, assim, eu fico agradecida também, sabe, porque vocês estão aí na linha de frente, mas assim, o tanto que é bom ter vocês também, porque a gente sente que sem vocês, né, sem esse trabalho, como é que estaria? Acho que o Thiago traz essa questão da violência, né? Uhum. E a nossa violência é uma violência estrutural, né? Essa violência que a gente não tem
saneamento, que a gente não tem infraestrutura adequada, que a gente não tem o básico, né? E a gente sabe como é que as nossas cidades são autoconstruídas na periferia e funcionam, né? De alguma forma. Então, acho que a gente também tem que repensar o modo, as políticas públicas urbanas, né? Como é que a gente vai efetivamente trabalhar para levar infraestrutura, mas que seja uma infraestrutura também que não seja aquela que promova a reintegração de posse, né? Aquela infraestrutura que seja adequada, né? Porque acho que a pandemia ela escancara para a gente mais do que nunca a desigualdade social, né? E essa desigualdade que dói na alma, né, da gente, de ver o tanto que a gente sofre no dia a dia, essa desigualdade vendo, né? E o tanto que você que está aí na linha de frente, e citando o exemplo dos seus filhos, vive isso no dia a dia, né? E então, assim, eu acho que neste momento, assim, a coisa que mais me pega é sentir essa desigualdade tão grande que a gente está vivendo, né? E o que a gente pode fazer efetivamente para que ela um dia, talvez, né, que a gente já lutou tanto para isso, mas que um dia talvez ela seja minimizada. E a gente sabe que temos algumas ferramentas para isso acontecer, né? Então, assim, eu acho que a gente falar de 20 anos, né, de Estatuto da Cidade, a gente ter pouca efetividade na questão da implementação do Estatuto, olhar para esses últimos 20 anos, identificando o tanto que a gente trabalhou em legislação, né, urbana, o tanto que a gente tem de marcos legais urbanos que efetivamente foram construídos coletivamente, mas que hoje não são considerados, né? A gente não vê um resultado assim, né, de cidades. A gente teve melhoras, com certeza, a gente teve ações incríveis, a gente teve melhor distribuição de infraestrutura, mas a gente assim, a gente vê nos centros urbanos o tanto que isso ainda falta, né? A questão da irregularidade fundiária e dessa insegurança da habitação e da moradia é muito grande ainda, né? Então, acho que uma das frentes é a gente refletir mesmo como é que a gente vai olhar para isso todo esse trabalho que foi feito, né? Acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer a partir de agora também é começar essa reflexão sobre o Estatuto, né? E pensando mesmo como é que a gente vai usar essa lei que foi tão comemorada, né? E que foi tão elogiada, né? Em outros países, internacionalmente, que a gente vê que é de difícil assim, essa implementação real, né? Outra coisa que eu acho que é essa questão da importância dos movimentos e dos coletivos é a gente pensar efetivamente em ações mesmo de capacitação, de fomento ao diálogo, de fomento a como que os movimentos sociais atuam, né? Eu acho que a gente pode, sim, promover algumas ações, alguns cursos, viu, Thiago? Já provocando um pouco como é que é a situação dos movimentos sociais urbanos, né? E aí, assim, a gente tem uma questão aqui no DF, que é a questão do rural e do urbano, que é muito próxima, que a gente precisa discutir de uma maneira mais ampla, né? Pensando que aqui também se mora muito na zona rural, a zona rural é muito próxima da zona urbana, né? Considerando o contexto que a gente tem territorial e geográfico. Então, assim, eu acho que pensar na atuação de como fomentar a organização social, a importância dessa organização social, contar essa história, acho que a gente precisa contar um pouco dessa história, né? E a gente pode fomentar, né, esse contar história. E eu acho que, assim, essa questão que a gente vê hoje, né, desse separatismo todo, a atuação das igrejas evangélicas, né, e outros grupos organizados que não necessariamente ajudam a organização social, mas que fomentam, né, um controle social, eu acho que, assim, em relação às igrejas evangélicas, diante do quadro que eu vejo, assim, de atuação deles mesmo aqui no DF, eu acho que a gente tem que começar a dialogar com eles, e conversar e chamar responsabilidade, entendeu? Já que eles são fomentadores de coletivos, né, e uma das decisões aí que foram tomadas agora, das últimas, né, foi de abrir os cultos religiosos que as pessoas ficassem dentro dos seus carros, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas como é que, né?
Como é que a gente vai? A gente comemorou que abriu o Cine Drive-In aqui, né? Abriu o Cine Drive-In. E aí, assim, mas como é que as igrejas vão fazer? Elas vão projetar também, vão fazer uns drive-ins, né? E aí, pensando nisso, eu acho que a gente tem que dialogar sim, né? E eu tenho muita... Eu acho que, assim, ao longo desses últimos 4 anos, eu vim me trabalhando muito nesse sentido de abrir o diálogo, né? Eu vim trabalhando muito com mediação de conflito em escolas, eu tenho muito, né, tenho, assim, atuado muito nessa questão da educação. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar pela educação mesmo, né? A gente não vai conseguir fazer nada que não passe pelo processo educativo. Então, acho que a gente tem que abrir o diálogo com eles, né, com as igrejas evangélicas, que têm um trabalho social importante. Eu tenho acompanhado pessoas que têm também recebido auxílio de igrejas evangélicas, né. Acho que a gente tem que abrir todos os possíveis, porque esse diálogo, a gente vai continuar nesse separatismo. E aí, quando a gente vê uma manifestação dessa, né, de profissionais da saúde sendo agredidos fisicamente, né, ameaçados na sua integridade física, né, por empresária, por servidor público, a gente fala, gente, a gente está realmente numa situação de violência tão estrutural na nossa sociedade, que se a gente não mudar essa chavinha, daqui a pouco a gente vai estar realmente vivendo uma guerra civil maior do que a gente já está vivendo, porque a gente já está vivendo, né? A gente ainda não tem, que essa questão da periferia, da morte, né? O quanto que a gente tem de mortes hoje na periferia é um dado que a gente precisa levantar, né? Morte por essa, né? Morte, execução sumária, e o quanto que a gente está vendo de morte de Covid, a gente vai ter que fazer esse paralelo, né, gente? Porque esse é um dado. As periferias, a partir do momento que o Covid entra nas periferias, a gente vai ter mais mortes na periferia, sim, porque a gente tem mais pessoas morando do que né, que na cidade, que seja a mesma cidade, mas bairros que não são periféricos, e a gente tem esse dado também das mortes, que são das execuções que acontecem, dessas mortes violentas que acontecem, né? Então, é uma questão da gente pensar na nossa reestruturação, né? Em relação à questão da renda básica, eu acho que a gente passou da hora de retomar esse debate, né? A gente tem condição, sim, estrutural de ter renda básica, a gente tem condição estrutural, né? E a gente tem vários pesquisadores internacionais e nacionais que trazem esse contexto, né? Do tanto que isso, né? E a gente tem todos os nossos programas também. O tanto que a inclusão promove a mudança de vida das pessoas, né? O tanto que você minimamente ter programas de Estado, né? Graças a ações de Estado que garantam um mínimo, consegue sim que você, que é uma liderança de movimento de moradia, que mora na favela, mande seu filho estudar medicina, né? Então, a gente precisa retomar essa agenda, né? Retomar a agenda desse debate, que é super importante, né? E a questão da taxação das grandes fortunas, eu acho que é um ponto muito importante a gente começar a discutir a questão do direito à propriedade, o direito à posse de novo, porque eu acho que a questão do direito à propriedade, ele está tão arraigado no nosso inconsciente coletivo que a gente nem reflete sobre ele, sabe? E eu acho que a reflexão sobre o direito à propriedade ela é tão importante, porque a gente não precisa de muito não, gente, né? Assim, a gente precisa dialogar sobre isso. E eu acho que o diálogo precisa ser um diálogo franco e aberto com todos os atores sociais que defendem, né, aqueles que defendem a propriedade privada também, para a gente compreender um pouco mais dessa lógica, porque a propriedade privada ela é defendida por todas as classes sociais hoje, né? E a gente tem uma pequena camada da população que domina esse debate, que domina esse discurso da propriedade privada. Então, a gente precisa começar a aprofundar um pouco mais o debate, trazendo um pouco mais da nossa história, né, de desigualdade social, porque do não acesso, né, à propriedade, para a gente poder dialogar com quem está defendendo o direito de propriedade, mas que não consegue efetivamente entender, né, a lógica desse contexto. Então, eu acho que mais uma vez a gente trazer algumas pautas que a gente foi deixando um pouco de lado diante das situações emergenciais que a gente está enfrentando, né? E a questão do papel da internet, né, que eu acho que é mais uma vez um ponto importante de diálogo. A gente fez um debate aí semana passada que teve do IBDU, que o Dito estava presente, e assim, me preocupa ainda um pouco a questão da gente estar
precisando dialogar na internet agora e a gente não ter essa questão ainda mais aprofundada de como que a gente vai dialogar, né? Porque eu ouvi algumas falas, né, em relação às questões das audiências públicas e tal, e eu sei que a gente não está conseguindo acessar a população da forma como que a gente precisa, né? Agora falando como poder público. Mas como que a gente vai, né, pressionar e para a gente ter esse acesso? Como é que a gente vai qualificar melhor o uso da internet, né? Porque a gente também tem crianças, jovens e, né, na nossa família, no nosso âmbito social que tá usando a internet já faz um tempo, mas mal usando a internet. A gente tem muito lixo na internet, né? Então, como é que a gente vai melhorar esse acesso para a gente também usar a internet como uma ferramenta assim de articulação, de informação e conteúdo aí para a gente poder melhorar nosso diálogo? Então, acho que é um pouco isso, tá? E sempre aberta ao diálogo com vocês e agradecendo mais uma vez aí a participação. Fiquei super feliz e saio, né, daqui feliz por estar com vocês. Ô, Cristiane, só uma correção. Hoje eu moro num conjunto novo que chama Jardim Celeste, né? Sim. Só que para a polícia, não importa, tudo é favela do mesmo jeito, né? Mas eu moro num conjunto, graças a Deus, maravilhoso, construído através de mutirão autogestão, 75 metros de área construída, eu agradeço todo santo dia, né? Já faz mais Bom de e velho 20 anos. Jardim Celeste, conheço o projeto. Pois é, e só mais uma coisa que eu esqueci, estamos, a União, lançando, já era para ter lançado, e acredito que até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir lançar, que a gente está chamando de PL da autogestão, né? Para que tenha um programa, uma lei, um PL, que é um projeto de lei, né? Para a gente garantir um recurso muda governo, não importa a sigla partidária, tem um recurso, uma rubrica própria para construção de moradia por autogestão e propriedade coletiva. Seria isso, para encerrar mesmo. Eu só queria colocar, então, só um pontinho dessa questão do PL da autogestão. É uma provocação, na verdade, Graça, que eu sempre fiz na minha vida aí de GT, de destinação de imóvel da União, que é o seguinte: a gente precisa pensar na questão da regularização fundiária com os movimentos sociais, né? Então, assim, acho que a regularização, ela tem que ser um tema que a gente faça capacitação para que as entidades locais possam fazer, porque com a Lei 13.465, o legitimado pode ser vários atores, né? E a gente precisa fazer com que a regularização tenha um pouco mais de celeridade e os atores compreenderem melhor esse processo, né? Então, eu lanço aqui também para vocês aí discutirem na UNMP, tá? O UNMP, assim, acho que eu estava assim, outro dia até divagando com uma amiga do IBDU, a Fernanda, e a gente pensando em como ser uma assistência técnica para a regularização fundiária. Legal, mas eu vou te lançar o convite de volta. Nós montamos um grupo que é só de advogados e advogadas e quem mais puder entrar, né? Para ajudar a gente terminar de concluir esse PL. A ideia não é um projeto de iniciativa popular, porque demora muitos anos. A ideia é sensibilizar os vários parlamentares, não importa os partidos, para poder abraçar a causa e aprovar esse PL. Então, já sintam convidados e convidadas, viu? Tá, pode me colocar no grupo que eu tô junto. Ok, obrigada, Cristiana. Obrigado, Cristiana. Obrigado, Graça. Temos aqui algumas perguntas. São duas perguntas e um comentário, no final das contas, tá? A primeira pergunta é do Robson Vasconcelos Carvalho. Ele é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pergunta dele é a seguinte: semana passada, entrevistei Ivanilson, coordenador do Movimento de População em Situação de Rua de Natal. Falta assistência e acesso às políticas públicas. Dificuldades que vão desde fazer com que as pessoas possuam documentos para acessar essas políticas, a ter uma visibilidade digna na mídia para sensibilizar ou pressionar o restante da população mais favorecida e as autoridades do Congresso. E aí a pergunta dele é: de que maneira, na prática, um movimento articulado poderia ser feito para pressionar o Congresso na antecipação de uma reforma tributária que taxasse grandes fortunas e colocasse em prática o Renda Básica da Cidadania, que foi apresentado e aprovado por Eduardo Suplicy?
Acredito que o momento é esse para que não se perca o timing e a sensibilidade de boa parte da população. Então, essa é a pergunta do Robson. E tem uma pergunta também, uma segunda, que é do Fernando Moutinho, que é doutorando do IPOL aqui da UNB. Ele fala o seguinte: adorei a menção ao imposto sobre grandes fortunas pelas debatedoras, porque vincula as lutas sociais sobre terreno com as grandes lutas distributivas que comprometem a própria capacidade do Estado em cumprir sua missão civilizatória. Pergunto qual é a expectativa que vocês têm de que os movimentos sociais dedicados a lutas específicas consigam acrescentar às suas pautas, todas importantes, a construção de uma pauta comum de grandes temas coletivos que afetam a todas essas lutas. E, por fim, a professora Danusa Marques, aqui do IPOL, ela não coloca uma pergunta, mas ela gostaria de colocar uma contribuição aqui. A Danusa Marques, ela coloca o seguinte, professora do IPOL, né, colega nossa, que ela gostaria de agradecer pela mesa, pela fala das convidadas, porque elas fazem a gente pensar melhor como é possível a auto-organização popular, apesar de todos os probíticos institucionais, e é muito rico isso. Então, dito isso, voltamos aí à reação das palestrantes. Graça, você pode começar? Ou a gente inverte dessa vez? Vamos inverter? Isso, beleza. Então, Cristiane, inicia agora. Então, eu quero agradecer as intervenções. Eu acho que a gente, na verdade, quando a gente é provocado, né, a refletir sobre uma situação, a gente acaba trazendo um pouco de coisas que a gente está sentindo, coisas que a gente está lendo, coisas que a gente tem no nosso repertório, mas sempre muito presente essa questão do diálogo permanente que a gente tenta fazer, né, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais nos nossos ambientes de vida mesmo, nos nossos coletivos. Acho que a gente tem uma atuação já de pensar, né, as políticas públicas e pensar os coletivos, e isso, por mais que eu me afastei disso nos últimos anos, né, estou no GDF há um ano, e a equipe tem me provocado muito essa reflexão diária, porque é uma equipe muito qualificada, né, muito gostosa, planejamento urbano, né, eu tenho muito prazer nesse trabalho, assim, do serviço público. Eu fui picada pelo serviço público. Eu acho que trabalhar para o público, assim, né, esse direito difuso e coletivo, ele é muito desafiador, mas também é muito gratificante esse diálogo, né? O que eu sinto, na verdade, é que, assim, os coletivos e os grupos organizados, eles sempre nos ensinam muito, né? E acho que, assim, numa situação depois, assim, 2013, que a gente teve aquela onda de manifestações, né? A gente vem aprendendo muito, né? E eu tive muita assim, interface, muito trabalho coletivo com o movimento social. Então, assim, eu acredito que o trabalho junto, esse trabalho de construção coletiva, ele é um trabalho que realmente permanece, né? A experiência que eu tive dentro do Patrimônio da União e a construção das políticas públicas do patrimônio, elas me trazem isso, né? A gente teve ações que estão, né, que efetivamente acontecem ainda, né, como a destinação dos imóveis do INSS, né, Graça, que a gente comemorou semana passada, e a destinação do imóvel da Rua Guinga, em São Paulo. Então, eu sinto que a construção coletiva, quando ela é feita efetivamente, e demora, né, não é uma coisa simples, não, são muitos anos de luta e discussão, né, mas esse diálogo, ele promove, sim, mudanças. Então, por isso que eu insisto tanto que a gente faça esse diálogo, né? Porque a gente aprende muito fazendo, e a gente, junto, a gente consegue compreender as dimensões da questão da burocracia em si, né? Algumas questões de construções jurídicas que precisam ser feitas para mudança de concepção. Então, assim, toda a construção jurídica feita, que eu coloquei aqui do pós-Estatuto da Cidade, ela foi fundamental para a gente poder avaliar hoje o que está sendo feito, mas, sobretudo, para a gente construir junto e a gente avaliar também o tanto que a gente conseguiu avançar e o tanto que a gente não conseguiu, né? Porque
tem processos que são processos históricos e que são difíceis mesmo. A própria questão da propriedade privada, que eu coloco de novo aqui, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele reforça a propriedade privada, né? Então, como é que a gente discute essas coisas? Eu acho que a gente já tem, assim, uma maturidade para avaliar e avançar em situações, né, de construção mesmo coletiva. Por isso que eu sinto que esse diálogo que, de alguma forma, está interrompido, está mais difícil, né, a gente aproveitar o momento para poder dialogar, aproveitar a pandemia para poder dialogar e ampliar um pouco o nosso olhar, né, de como a gente pode, sim, trabalhar mais coletivamente. E também pensar um pouco na desburocratização de alguns processos, né? Porque a gente construiu tanto a questão do arcabouço jurídico com tanta profundidade e tal, e a gente vê também que quando vem uma ação de desmonte, ela vem e ceifa, né, na raiz. Como a 11977 ela foi, né? Ela caiu, a parte da regularização fundiária. Mas a gente também vê o tanto que ela também serviu de base para a gente avaliar o que a gente fez, né, que a gente não conseguiu fazer, né? E agora, olhando para a 13465, que é a lei de regularização que está instituída em relação à questão urbana e rural, em relação à questão urbana, como é que a gente vai trabalhar com ela? Tem algumas coisas ali que eu acho que facilita um pouco hoje, olhando para tudo, né? Do processo todo de fluxo de regularização, como é que a gente pode simplificar assim, né? Então, eu acho que a gente fazer essas avaliações mais coletivamente, né, e aproveitar o conhecimento de quem está em campo, que são os movimentos organizados, para poder trazer para a gente esses elementos. Eu acho que a riqueza do debate é esse, por isso que a minha provocação para o IPOL é essa, vamos aproveitar esse tempo, eu não sei como é que vocês vão se organizar aí para o segundo semestre, mas vamos pensar juntos aí algumas ações que a gente possa efetivamente dialogar e pensar porque a gente se capacita muito nesse processo de diálogo, né? Então, como é que a gente vai trabalhar nessa renovação aí de ideias? Porque eu acho que a gente está precisando, é isso mesmo, a gente se juntar para a gente ter novas ideias, sabe? Para implementação de política de planejamento urbano, né? É isso. E agradeço muito aí não sei qual que é o nosso tempo, acho que a gente já deve estar encerrando, não sei se estamos encerrando, mas já aproveito a minha fala para agradecer, deixar meu abraço em especial para a Graça e para o Tiago, né? O Tiago está mais perto de mim, mas a Graça também está aqui pertinho no meu coração. Obrigado, Cristiane. A gente tem um tempinho até umas 5 horas, né? É mais por questão de a gente não ficar estafado, eu acho, né? Porque essas reuniões online, a gente está descobrindo que cansam mais do que a gente podia imaginar, no final das contas, né, gente? Então, Graça. Na verdade, cansa porque a gente fica muito tempo parado, né? A gente está acostumado a movimentar. Então, quando ele fica muito tempo parado, acaba dando um cansaço maior mesmo, né? Bom, o Robson, do Rio Grande do Norte, muito legal, Robson, a sua contribuição. Eu vejo assim, né? Nós já demos o primeiro passo, que é garantir que as organizações de caráter nacional já taxar as grandes fortunas, já puxar o debate, já está com todo um levantamento aí, e de uma forma muito legal, né? Porque, assim, além dos movimentos populares, está envolvendo os movimentos sindicais, as universidades, as ONGs, através da Frente Brasil Popular, do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Então, assim, nós estamos com mais de 200 organizações que assinou, né, esse manifesto da taxação das grandes fortunas. Então, a gente já começa, eu acredito que a gente está começando bem, né, de forma muito bem organizada. É claro, né, é quase humanamente impossível se a gente vai ter que aproveitar através de todos os fóruns e pautar mesmo. Né? Se a gente não pautar, não vai ter visibilidade, é mais uma articulação e uma mobilização que vai ser esquecida. Então, nós temos que, independentemente de estar passando agora por Covid-19, né, a gente tem que dar continuidade e puxar.
depois de tudo isso, é puxar para as manifestações e começar a levantar mesmo as grandes fortunas, né? Onde está concentrado? Quem são as pessoas que esses recursos estão sendo concentrados? E não ter vergonha, não ter medo de divulgar, né? Porque tem que chegar nas pessoas quem são essas pessoas que ganham milhões em segundos e exploram trilhões em segundos. Então, isso a gente não pode ter vergonha, né? A professora, não me lembro agora o nome dela, né? Que pergunta... Não, foi, na realidade, a pergunta foi do Fernando Moutinho. A Danusa só fez o comentário. Certo. Que ele fala das agendas comuns, né? Isso a gente sempre tem falado muito, né? Quando tem governo que é totalmente antissocial, antidemocrático, né, a democracia, isso faz com que, é muito pelo contrário, se eles acham que vai fazer a gente brigar entre si, é muito pelo contrário, a gente se une cada vez mais, né? Até aqueles que costumavam brigar, procura se unir, porque já sabemos que a própria palavra a união faz a força, né? Se a gente não estiver unido, não estiver ali todo dia juntinho, o inimigo está facinho ali para poder destruir. Então, a gente está cada vez mais unido, estão discutindo tudo que nos unifica, vai para a pauta comum. E todos nós falamos todos os dias as mesmas coisas, né? Então, isso é tranquilo, isso eu acho que aprendemos muito, né? Um dia desses nós fizemos uma atividade e fomos fazendo a linha do tempo, começando lá na década de 70 e veio. Cara, nas piores coisas, os movimentos estavam mais juntos e foi onde mais conseguiram avançar nas conquistas, foram nesses momentos, né? Então, isso... tranquilo. E a professora, é claro que só tenho a agradecer a professora, né, que aí tá vendo, e as universidades, nesse momento, vai ter um papel fundamental, né, porque nós, dos movimentos populares, a gente faz 1 milhão de coisas, né? E às vezes precisamos de pessoas para sintetizar isso. Precisamos de pessoas que façam debate e que sensibilizem nas salas de aula, né? O Tiago é um grande exemplo disso. Tinha uma professora maravilhosa, Luciana Tatagibe, né? Lá na Unicamp, em Campinas, que ela falava assim, Graça, Dito... Ela está aqui, a Luciana, Graça. Que boa, Luciana, você está aí, né? Várias lideranças de movimentos não está mais, estava. Né? Movimentos populares, e colocava na sala de aula dos meninos, das meninas, né? E falava assim, agora eu fui uma... Né, quando eu conheci o Tiago, eu fiquei 2 dias em Campinas fazendo isso, na orelha deles, no ouvido deles, falando o que é o movimento popular, o que faz, qual a importância, e hoje o Tiago está aí um bom exemplo, né, de tudo isso para a gente citar. Eu sempre, quando eu vou fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, eu gosto de citar os bons exemplos, né? Porque ali a gente tem que inventar, a gente tem que inventar a roda e buscar história onde as pessoas não conhecem. A gente tem que mostrar as histórias que estão perto da gente, que estão ali, inclusive para incentivar outras pessoas. E o Tiago é esse exemplo, né? Que dentro da sala de aula teve uma boa professora que levaram pessoas para fazer os debates e que hoje ele consegue, junto com os professores da Universidade Federal de Brasília, fazer esse debate, essa discussão. Então, as universidades, nesse momento, têm um papel fundamental. Aqui em São Paulo, nós somos assim, fazendo campanha para as professoras, a Débora Chances, a Aline, várias outras professoras, a Rosângela Paz, da PUC, né, e várias outras, para discutir com a gente, ajudar, porque, assim, nós temos noção, né, não conseguimos estar lá na periferia, batendo de porta em porta, entregando a cesta e escrevendo as coisas e sensibilizando outras pessoas. Então, é importante convidar as lideranças para poder vir contar o dia a dia, mas é importante também que vocês nos ajudem, né, a sensibilizar os alunos na sala de aula, as alunas na sala de aula, para que
essas pessoas são o futuro do nosso país, não? Então, com o tempo, elas poderem também saber que estão na sala de aula, mas que o mundo está aí e que a gente precisa fazer as coisas por aqueles que menos favorecidos, né? Que a justiça social ainda não chegou. Eu falo isso, e a gente aqui na União, a gente tem uma frase que é a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? E eu sei bem o que é isso, né? Há mais de 20 anos atrás, se me chamasse para fazer um debate desse, jamais eu iria conseguir fazer. Por quê? Porque eu só pensava numa coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que comprar comida, eu tenho que vestir meus filhos, né? Porque se não fizesse isso, eu não sabia nem para onde ir. Hoje não, hoje eu tenho uma moradia, eu consigo fazer isso e consigo ajudar os meus irmãos, que a gente fala através dos movimentos populares, né? E quando você tem uma moradia, seu horizonte amplia muito, né? Hoje de madrugada, quando estava toda aquela chuva, eu fiquei pensando como estão as pessoas que vivem hoje em situação de rua, né? No frio, no relento, e saber que não tem um governo preocupado com as políticas públicas para atender essas famílias, pelo menos para dar o mínimo de dignidade para essas famílias, né? Então, isso é muito importante a gente aprender através da educação, né? Que são as escolas, as universidades, né? E aprender mesmo, que a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver políticas públicas, né? Para atender a população de baixa renda, porque essas famílias precisam, né, elas necessitam de ter uma política pública que ampare. E não é, e a pessoa fala assim, o movimento de moradia está lá ocupando, não quer pagar aluguel. Não, a gente paga. Até hoje nós pagamos as prestações e fique todo mundo sabendo, nem Coab, nem SEAB, nem o programa da Caixa Econômica, ninguém está isentando os programas habitacionais das famílias de baixa renda. Ou a gente paga, ou as nossas casas vão ser leiloadas logo, logo, né? Muito pelo contrário, já para quem tem condições, estão com isenção. Essas sim estão com isenção. A gente fala assim, que mundo é este? É que o governo, a Constituição Federal, no seu artigo 6º, nos garante o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, à cultura e ao lazer. Mas, na verdade, garante para aqueles que têm. E para aqueles que não têm, nada é garantido. É na mão o inverso, na mão o contrário, né? Então, é nesse sentido que a gente vem dialogando e pedindo justiça social para aqueles que não tiveram acesso, né? Por milhões de negros e negras que foram escravizados durante anos e anos, que ainda hoje vivem nas favelas, nos morros e nos cortiços. É para essas pessoas que a gente vem pedindo justiça social, que nos tiraram o direito de garantir os nossos direitos que lá estão na Constituição de 88, né? Então é isso que eu queria dizer e agradecer aqui ao Tiago, à universidade, à Cristiane, um grande beijo que mora no meu coração, e aí um grande abraço a todos e todas, em especial às mulheres, é claro. Obrigado, Graça. Então, com isso a gente termina a palestra de hoje. Gostaria de agradecer muito a participação da Graça, da Cristiane, contribuições fundamentais para a gente compreender essa dimensão de como está sendo o enfrentamento, né, direto à situação que a Covid tem colocado aí para a população brasileira. Agradeço ao debate aqui também construído pelo Tiago e deixo aqui um convite para todo mundo, agradeço a participação do público também, e deixo aqui o convite para participação na próxima quinta-feira, dia 14, às 16 horas, a gente vai ter uma palestra sobre o Conselho Nacional de Saúde e Enfrentamento à Covid-19, com o Moisés Longuinho, da ANADES e do próprio CNS, fazendo a palestra, a professora Débora Rezende,
Karen Rezende, minha colega também do IPOL aqui do NB, vai conduzir o debate e a moderação vai ser realizada pela professora Rebeca Abas, também aqui do NB. Tá? Então, com isso, gente... Carlos, deixa eu só rapidinho, só queria fazer uma fala de 30 segundos só para agradecer mais uma vez, né, a Graça e a Cris, agradecer muito. A gente sabe que o tempo de vocês é muito concorrido, é muito disputado. Uma honra enorme ter vocês aqui por essas últimas, enfim, essas quase 2 horas que a gente ficou junto, né, enfim, e espero que a gente continue junto aí, vocês duas que são militantes de longa data da luta pelo direito à cidade. Eu espero que a gente consiga fortalecer esse debate, tanto aqui em Brasília, como em São Paulo, como no Brasil inteiro. E agradeço também a todos aí que assistiram, acompanharam a gente, tanto aqui pela plataforma como pelo Facebook. Estou à disposição. Valeu, Thiago. E aí, aproveitando para avisar que essas atividades que a gente está falando aqui vão acontecer toda quinta-feira, com um horário flexível, a depender dos palestrantes, né? Porque vai ter essa questão de conseguir encaixar na agenda, né? De todo mundo, até como o Thiago acabou de falar. E a gente, até aproveitando uma questão, Graça, que você chegou a tratar a questão da população de rua, a gente está planejando por volta ali de junho, julho, a gente tem uma palestra exatamente sobre as políticas para assistência à população de rua, porque acho que é um tema realmente muito importante, a gente tem que dar mais visibilidade para isso, né? E última recordação, a gente está falando aqui via Facebook, tá? Quem quiser ter acesso a palestra de hoje pode acessar no Facebook depois, e ao mesmo tempo no próprio Facebook do IPOL, que é o link que está aparecendo aí nessas apresentações, vocês podem ter acesso a informação de qual vai ser a data e o horário das próximas atividades, tá? Acho que é isso, gente. Muito obrigado, agradeço muito a contribuição de todo mundo hoje. Tá? Obrigada. Valeu. Obrigado, Graça. Obrigado, Cris. Valeu, Thiago. Obrigada a vocês. Obrigada ao público que está presente. Obrigada mesmo, viu? Foi uma honra. Obrigada também. Obrigada, um grande abraço a todos e todos, que tenhamos uma excelente noite. Sim. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.